Então, usando a soma de Riemann, agora a gente pode definir então o que é a integral de Riemann ou a integral definida. Tá? Então, vou supor que f é uma função definida no intervalo fechado AB e eu tenho P uma partição desse intervalo AB. Tá? Então, a integral definida, da função f de A até B. Então, para falar de integral definida, eu tenho que ter um intervalo. Tá? Então, eu vou fazer a integral de A até B. Tá? Vai ser denotada por esse símbolo. Então, eu vou usar o símbolo aqui da primitiva, né, da integral. Eu coloco aqui A como o limite inferior, B o limite superior, f de x dx. Tá? Então, aqui a f, eu estou integrando a função f na variável x e o x está variando aqui entre A e B. Ok? Muito bem, então como que a gente define? Então a gente define como sendo o limite quando o máximo, né, dos ΔXi, né, os ΔXi eram o quê? Eram os comprimentos, né, as amplitudes de cada subintervalo da minha partição. E quando a gente pegava o máximo, era o quê? Era a amplitude da partição. Então eu vou pegar o limite quando a amplitude da partição vai para zero, da soma de Riemann. Então esse número aqui é exatamente a soma de Riemann. Então eu pego o limite da soma de Riemann quando a amplitude da partição vai para zero. Então desde que esse limite aqui exista. Tá? Geometricamente, a gente vai ver mais à frente, mas se o número de Riemann, né, se a soma de Riemann for uma aproximação para a área, né, abaixo do gráfico, quando a função é positiva, então quando eu tomo esse limite, significa que eu estou tomando, quando eu olho para aquela partição, né, AB, significa que eu estou tomando cada vez aqui mais pequeno, né, menorzinho ainda, as bases daqueles retângulos. Né? Então quer dizer que eu estou aproximando cada vez mais a soma das áreas dos retângulos, né, da área abaixo do gráfico. Tá? Então está cada vez mais próximo. Então quando eu tomo o limite, eu acho exatamente a área. Tá? Mas isso a gente vai ver com mais detalhes mais adiante, quando a gente falar de área abaixo do gráfico. Tá? E como a gente pode calcular usando a integral. Mas a ideia geométrica é essa, né? Quando eu tomo uma partição, se a partição tem, sei lá, só 2 pontos, eu vou aproximar a área abaixo do gráfico de um retângulo onde a base é o intervalo AB. Agora, se eu pego 2, então aí eu já tenho 2 retângulos, né? Então já ficou mais próximo da área abaixo do gráfico. Se eu pegar 3, né, pegar a partição formada por 3 subintervalos, eu vou ter então a área abaixo do gráfico sendo aproximada pela área de 3 retângulos. Né? E quanto mais retângulos eu vou tomando, mais próximo do valor da área abaixo do gráfico eu vou ficando. Então quando eu tomo o limite, então no limite vai dar exatamente o valor da área. Tá? Então é assim que a integral definida vai nos trazer o valor da área abaixo do gráfico. Tá? Ah, professor, mas e se a função tiver parte abaixo do gráfico, né? Ou se a função for inteiramente negativa, o que vai acontecer? Calma, a gente vai ver direitinho um exemplo de cada uma das etapas quando a gente for trabalhar com o cálculo de áreas. Tá? Muito bem. Antes disso, a gente vai ver então propriedades desta integral. A maioria das propriedades, pessoal, vai vir de propriedade de limite, porque a integral nada mais é do que um limite. Tá? Então eu tinha lá propriedades dos limites, a gente vai usar essas propriedades para obter as propriedades da integral. Ok? Antes disso, pessoal, observe o seguinte. Se o máximo, né, das amplitudes, né, ou seja, se a amplitude da partição vai a zero, significa que o tamanho de cada subintervalo vai a zero. Então quer dizer que eu estou tomando cada vez mais pontos na minha partição, né, para poder tornar ela cada vez menor. Tá? Então quer dizer que esse n aqui eu estou tomando n cada vez maior
para poder ter esse tamanho de cada um dos subintervalinhos cada vez menor. E, consequentemente, o maior desses intervalos sendo também o menor possível, né, indo a zero. Então, quando o máximo das amplitudes vai a zero, cada amplitude vai a zero. Tá? É isso que ele está falando da primeira observação. E a segunda observação, pessoal, o que acontece se eu tiver A e A? Aí vai ter problema, porque eu não tenho um intervalo, né? O A igual a B, eu tenho apenas um ponto. Se eu tenho apenas um ponto, o que vocês desconfiam que vai dar a integral? Porque veja só, se eu tenho aqui o intervalo, né, AB, então se o B não for diferente de A, for igual a B, né, se o A for igual a B, então eu não tenho área, né, eu vou ter apenas uma reta. Uma reta não tem área, né? Como não tem área, então a ideia é que a integral de A até A seja zero, que é exatamente o valor da área, né? Quando eu não tenho área, né? Basicamente, né? O A e o B são iguais, então eu não tenho esse subintervalo, não tenho um retângulo, tá? Muito bem, e para o caso se eu tenho A menor que B, né? Nesse intervalo aqui, por exemplo, eu tenho assim, A e B, então eu sei o que significa, né, pela definição, a integral de A até B. Mas e a integral de B até A? Como que eu posso definir? Então, por convenção, a integral de B até A vai ser menos a integral de A até B. Então, quando a gente inverte os extremos, troca o sinal. Tá? Então, basicamente, essa que é a propriedade. Quando eu inverto os extremos, troca o sinal. Tem que trocar o sinal aqui na frente.